Começou a circular na quarta-feira à noite um manifesto pela consciência democrática que é assinado por 6 pré-candidatos à presidência da República. São eles em ordem alfabética: Ciro Gomes, Eduardo Leite, João Amoedo, João Dória, Luciano Huck e Luiz Henrique Mandetta. Não incluiu Lula, que certamente é democrata e lidera as pesquisas eleitorais. Lula, que se o segundo turno for contra Bolsonaro, hoje venceria com relativa folga. Então o que quer dizer esse manifesto? É um manifesto mesmo pela democracia? Ou é um manifesto que sugere a criação de uma terceira via eleitoral? Esses candidatos juntos representam o centro político brasileiro? Tem muita coisa para a gente destrinchar aí. Vamos lá? Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Eu desconfio que vocês já conhecem o Meio, mas me permitam perguntar, por favor. Você conhece o Meio? Gratuito de segunda a sexta, chega cedo no seu e-mail, leitura rápida, só 8 minutos e o essencial para você compreender o dia. Assina lá. Ah, e esse aqui é o ponto de partida. O que é o centro? O que é a esquerda? O que é a direita? Olha, essa é uma maneira bastante pobre de definir alguém politicamente. Tipo, Stalin era de esquerda, Hitler era de direita, e aposto que ninguém aqui gostaria de viver num dos regimes totalitários que eles ergueram. Angela Merkel da Alemanha é de direita. Marcelo Rebelo de Sousa, presidente português, é de esquerda. Ambos governam países amplamente democráticos, são queridos por suas populações e, olha, Stalin se parece mais com Hitler, enquanto Marcelo e Angela se parecem mais entre si. Pois é, né? Só esses exemplos extremados já dão conta de mostrar que esquerda e direita não dão conta de explicar quem alguém é politicamente. Mas dá para dizer, de uma maneira bem vaga, que a direita esteja preocupada com os indivíduos, com as pessoas, e a esquerda com a sociedade. Norberto Bobbio, que foi um grande cientista político social liberal italiano, descrevia de uma maneira similar, porém diferente. A esquerda está atenta à igualdade, a direita à liberdade. É a mesma coisa, mais ou menos. Só que esses nunca são valores absolutos, né? A maioria das gentes no mundo está preocupada com os dois, com a sociedade e com as pessoas. Essa, aliás, é justamente a lógica desse regime que nós chamamos de democracia liberal. O que democracias veem é que as duas preocupações são importantes e que elas geram tensões. Então, o que você faz quando o desejo de uma pessoa, por exemplo, afeta muitos vizinhos? Pode ser uma pessoa trans e muitos vizinhos que não gostam de lidar com a ideia de fluidez em sexualidade ou gênero. Pode ser uma pessoa que queira fazer do rio, do bairro, o esgoto da sua casa. Esses são exemplos extremos. Na maioria das vezes, não é tão óbvio. Então, cada um de nós vai se distribuindo nesse espectro. Não dá para definir certinho onde é o centro. Qual o centro absoluto entre esquerda e direita. Mas isso não quer dizer que um centro não exista, porque existe. Na verdade, pegue qualquer líder de esquerda. Ele sempre vai dizer que o sujeito de centro é de direita. A mesma coisa acontece com o líder de direita. O cara no centro é sempre de esquerda. Então pega o discurso de cada um desses 6 candidatos aí. João Amoedo claramente é um candidato de direita. Fala que é conservador nos costumes e o seu discurso econômico é o da escola austríaca. Muito pouca regulamentação do Estado e tudo mais. Ciro Gomes claramente é de esquerda. Não só ele é liberal nos costumes, como é nacional desenvolvimentista na economia. Ou seja, o Estado toca o barco, traça os setores em que o país vai crescer, financia boa parte desse crescimento ele próprio, o Estado. E os outros, hein? João Dória é mais fácil, ele se posiciona claramente à direita. Eduardo Leite, Luiz Henrique Mandetta e Luciano Huck, eles têm mais sutilezas. Leite não é conservador nos costumes. Mandetta, quando ministro, era só elogios para o SUS e muito ciente da importância de uma política pública de saúde.
Em todos os seus discursos, Luciano Huck aponta para a desigualdade como o maior dos problemas do Brasil. Que escala vai colocar cada um deles no centro mais para um lado e mais para o outro? Essa escala não existe. O critério é quase sempre individual. Certamente o conjunto desses candidatos pesa mais na direção da direita do que da esquerda. Mas classificar para além disso não é trivial. E se você se descola de um conceito marxista, de luta de classes, e vem mais para uma esquerda preocupada com identitarismo, por exemplo, com a questão ambiental, aí fica ainda mais difícil de classificar. Mas há outro aspecto importante a respeito de democracias. Elas são pendulares. O eleitorado mantém por um tempo governantes de direita, aí enche e vai para a esquerda, aí enche e volta. Isso é bom. Partidos políticos, os partidos verdadeiramente sólidos, precisam das duas experiências. Precisam de derrotas eleitorais porque elas fazem líderes caírem. Há uma renovação interna e grupos com novas ideias vêm à tona. Quando essas novas ideias estão fervendo, costumam levar a vitórias eleitorais sobre grupos que àquela altura já estão faz tempo demais no governo e com certo esgotamento de ideias. Os problemas iniciais para os quais eles foram eleitos para resolver, em geral já resolveram. Só que pintam problemas novos que esses grupos não estão preparados para lidar. Ficam, teimando em teses antigas. A turma nova encara de frente. Esses ciclos são naturais e são, de uns 10 anos. Essa mudança de comando é fundamental para partidos que disputam a presidência, não tanto para partidos de médio e pequeno porte, que existem mais para influenciar essas políticas públicas. A gente tem uma democracia tão jovem e a maioria dos partidos são tão frágeis que experimentamos muito pouco desses ciclos internos do partido. O que eu quero dizer é, eu sei que você é de esquerda, ou eu sei que você é de direita, que tem as suas convicções, que está mais próximo ou mais distante do centro. É só que numa democracia, o normal é os ciclos se alternarem. Na verdade, democracias são feitas justamente para essa alternância. Só que a gente não está numa democracia perfeita, né? Tem um autoritário golpista no Palácio do Planalto, que foi eleito. Se você pergunta para qualquer um desses candidatos que assinaram o papel assim na lata, se aquele papel é o início de uma candidatura única da turma que não é nem Lula nem é Bolsonaro, todos vão dar a mesma resposta. De jeito nenhum. Mas, se você pergunta às pessoas que estão em volta, aí a resposta é outra. Uns têm mais ênfase, outros têm menos, mas a resposta é talvez. Em algum momento, ali por abril do ano que vem, daqui a exatamente um ano, se as pesquisas disserem que um deles está muito melhor posicionado, os outros acompanham? Às vezes há circunstâncias políticas que permitem esse tipo de acordo entre candidatos tão diferentes. Foi o que aconteceu no entorno de Tancredo Neves em 1984. Tancredo era um conservador que teve o apoio de muito comunista. Então, sim, se Ciro Gomes mantém seus 12% e está em terceiro nas pesquisas, não é absurdo um cenário de João Dória o apoiar. É garantido? De forma alguma. É até bem difícil criar essa aliança, mas é possível. Como é possível Ciro apoiar um outro desses? Inacreditável? Olha, política leva a resultados às vezes surpreendentes. Tudo depende dos termos do acordo e da perspectiva de poder. Aí sobra uma pergunta fundamental. E por que não Lula? Bem, vamos pegar a última pesquisa Atlas. 60% dos brasileiros têm uma visão negativa de Jair Bolsonaro. 58% dos brasileiros têm uma visão negativa de Lula. A pesquisa foi publicada em 11 de março. O candidato que venceria com mais folga Bolsonaro no segundo turno, Luiz Henrique Mandetta. Ciro é o segundo, Lula é o terceiro em vitória com folga. Seria com folga, mas é o terceiro. Deixa eu retornar ao princípio. Lula é um democrata, Bolsonaro não é um democrata. E no momento, a coisa mais importante do mundo é isso, ser democrata. Mas Lula, que tem muitas chances de ser eleito, será um presidente odiado por metade dos brasileiros. A gente salva a democracia, mas o país continua rachado.
E isso não tem nada a ver com Lula ser de esquerda. Ciro Gomes teria chance de fazer um governo de união nacional, e ele é de esquerda. Como alguns dos candidatos de centro-direita também teriam. Além disso, o impeachment atrapalhou o fluxo natural da democracia. Sim, eu fui a favor do impeachment e eu estava errado. O impeachment piorou a nossa democracia. Além disso, o PT não sofreu uma derrota eleitoral. Dilma deixou o governo no meio do mandato e Lula foi tirado da eleição por uma decisão que o Supremo considerou nula. Nessa bagunça que o Brasil fez, o estímulo natural de troca de comando num partido não veio. Gerou-se um líder perpétuo para um partido grande que disputa sequencialmente o comando do país. Isso é muito ruim. O PT está sendo comandado pelo mesmo grupo há mais de 30 anos. Novas vozes são caladas. O mundo dos anos 20 vai ser radicalmente diferente do mundo de 2002. A realidade se transformou mais do que costuma se transformar em quaisquer outros 20 anos. E vai continuar mudando muito rápido. Faz sentido que os eleitores brasileiros tenham uma terceira proposta em cima da mesa. E uma terceira proposta só vai existir mesmo se for uma só. Se voltarmos a ter 10 candidatos num palco de debate, gente, a eleição vai ser Bolsonaro contra Lula. Então, no fim, esses políticos todos têm uma tarefa dificílima, talvez impossível. Mas talvez eles também não tenham escolha.